Gente, o tema da live hoje, como todos puderam ver, é e-mails, né? E-mails é um assunto tão polêmico quanto mamilos. Quando a gente fala de e-mails no PDI, nós temos 3 opções, tá bom? Falando de forma macro. Então, quais são as opções que nós temos? Primeira opção, nós podemos extrair e-mails do nosso servidor de e-mails. Inclusive, eu tenho um post no nosso blog, deixa eu abaixar a música aqui para não ficar atrapalhando. Eu tenho um post no blog da Pendata mostrando como extrair dados do Gmail utilizando o PDI. Né? Então, essa é uma estratégia que você pode utilizar até mesmo para depois realizar respostas automáticas. Você pode criar um job ali que fica monitorando o seu e-mail a cada 5 minutos, 10 minutos, verificando se chegou algum e-mail que você espera. Se tiver chego, você pode responder ele de forma automática. Esse é o primeiro escopo de e-mail que nós temos. O segundo escopo de e-mail que nós temos é no escopo de transformação, tá? Eu não estou compartilhando minha tela ainda, não estou cometendo nenhum erro, e depois a gente vai entrar em todos esses escopos. Mas o segundo escopo que nós temos é o envio de e-mails a nível de transformação. Qual que é a particularidade desse escopo de entrega de e-mails? É que você não consegue setar as informações nos campos. As informações você só pode utilizar a partir do momento que ela vem de um fluxo de dados de steps anteriores. Então, eu não consigo setar lá o meu servidor de e-mail, o meu e-mail, a minha senha para fazer a autenticação, o conteúdo. Todos esses dados necessitam de vir dos steps anteriores, tá bom? E o terceiro escopo de e-mail que nós temos é a nível de job. E esse particularmente é o meu favorito, porque quando a gente começa a falar de envio de e-mails dinâmicos, é dele que a gente costuma falar. Vocês vão ver que a gente também pode enviar e-mails dinâmicos utilizando o escopo de transformação, mas o ideal é que a gente utilize no nível de job. Por quê? Porque no nível de transformação, a gente vai precisar selecionar campos. Então, a gente precisaria adicionar as variáveis a esses campos e depois adicionar esses campos no e-mail. Sendo que a nível de job, a gente jogaria direto numa variável e faria a extração desse cara no step. Tá bom? Então, agora sim, vou compartilhar a minha telinha aqui com vocês. Só um segundinho. Sem passar vergonha. Mister, sua tela tá um pouquinho, sua imagem tá um pouquinho travando, mas acho que deve ser pela sua conexão, alguma coisa do tipo. Deixa eu tentar. Será que cai se eu alterar aqui? Tá muito cagado aí? Tá bem travado. Eu até achei que era minha conexão, mas o Jefferson comentou aqui também. Ó, vou Acho fazer que uma é geral. alteração aqui, pode ser que descarregue aqui rapidinho, tá? Beleza. Então, pessoal, enquanto o Mister volta aí, eu vou fazer aqui Voltei. Melhorou alguma coisa aí? Opa, voltou. Melhor, pior, zoado, ruim? Espero que tenha melhorado para vocês. Para mim, eu apareço bonitão aqui na tela, sem trava nenhuma, mas aí eu conto com o feedback de vocês também, tá bom? Qualquer coisa vocês me dão um toque. A internet eu mandei instalar hoje, então talvez ainda precise de alguns pequenos ajustes. Então, melhorou, Galzeira? Para mim ainda tá meio travando. Tá meio travando ainda. É bom, né? Esconde a feiura. Vambora, então, gente. Qualquer coisa, mais pra frente eu tento tratar esse vídeo. Qualquer coisa eu faço um resumão dele rapidão e reposto, tá bom? O Mas o áudio mais tá perfeito. importante aqui é o som, né? Vocês O áudio tá entenderem. perfeito. Então, vambora. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu já estou com o PDI aberto. Quem for acompanhar, recomendo que esteja também, tá bom? Que maravilha. Não está aparecendo a tela aqui para mim. Deixa eu tentar de novo. Share screen. Não está aparecendo aqui a tela para mim, então eu vou compartilhar a minha tela inteira com vocês, tá bom?
tentando compartilhar só o PDI, mas não está rolando. Espero que todos estejam vendo a minha tela. Pelo que eu estou acompanhando aqui, todos está sendo compartilhado certinho. Leozeira, qualquer coisa, sinta-se à vontade para me interromper. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que iremos fazer aqui é demonstrar esses 3 escopos que nós temos de e-mail, tá bom? Então primeiro eu vou criar uma transformação. Vocês, como já me acompanham, vocês sabem que podem criar tanto vindo em File, Novo e Transformation, ou vocês podem simplesmente apertar o botão Ctrl N, tá bom? Eu particularmente prefiro dessa forma. Se vocês vierem aqui no stepzinho, na caixinha de design, e pesquisar por mail, já vão aparecer aqui 3 steps diferentes referentes ao assunto e-mail, tá bom? Nós temos o email messages input, nós temos o step mail e nós temos o mail validator, tá bom? Qual a diferença entre esses 3 steps? Bom, os 3 steps estão a nível no escopo de transformation, só que o email messages input, ele é aquele carinha que eu comentei que ele serve para que a gente pegue e-mails do nosso servidor de e-mail. Então, eu tenho o meu e-mail Gmail. Como eu faria para extrair os e-mails, todo o conteúdo, anexos que eu tenho lá? É esse cara aqui que eu utilizo, tá bom? O step mail. Esse step que a gente chama de mail, ele é utilizado para enviar e-mails. Então, da mesma forma que eu tenho o meu servidor de e-mail do Gmail, eu vou utilizar esse e-mail do Gmail para enviar e-mails. Então, email messages input é pegar e-mails e o step mail enviar e-mails, tá bom? Nós temos também o Mail Validator. O Mail Validator nada mais é do que um step para você validar se este e-mail possui um padrão válido de e-mail. Tá? E isso muitas vezes é um step muito importante para que você não fique tentando fazer envios desnecessários, ok? Bom, agora que nós estamos já no step de e-mail a nível de escopo de transformação, se a gente abrir aqui, só um minuto. A gente abrir aqui, vou adicionar um stepzinho aqui, ó. Step Generate Rows. Generate Rows. Geralmente, por que a gente utiliza o escopo de transformation como se a gente fosse fazer envios que não são dinâmicos? Qual é a intuição por trás disso? Quem participou da live do Chora PDI sobre variáveis sabe que a gente não pode criar uma variável numa transformação e utilizar essa mesma variável na mesma transformação em que ela foi criada, né? E isso é por aquele motivo que muitas vezes os steps eles ocorrem de forma paralela. Então, muitas vezes ele vai executar um step, sendo que o step anterior da criação da variável ainda não foi finalizado, tá? Então, aqui, o ideal no escopo de transformação é que a gente sempre utilize um fluxo de dados para enviar por e-mail. Então, se a gente fosse simular o envio de um e-mail... gente, perdão, falei besteira aqui. Vamos apagar step, apaga tudo que eu falei. Que eu estou falando do mail, tá bom? A gente fala do email messages input depois. Ó, se a gente abrir esse cara aqui, se a gente abrir o step de e-mail, a gente vê que ele detém os campos de endereço de destino, com cópia, cópia oculta, o nome de quem está enviando e-mail, o endereço de e-mail de quem está enviando e-mail, tudo em caixas de seleção, tá bom? E o que isso quer dizer? Quer dizer que para que eu possa configurar esse step, eu preciso pegar esses campos de um outro step. A gente não pode simplesmente aqui e colocar um e-mail de destino, jonathan@gmail.com. Por quê? Porque ele espera um campo. Se a gente fizer isso, vai ocorrer um erro. Então, o que a gente precisa fazer é montar um fluxo na transformação que gere esses campos, seja de forma dinâmica ou setado manualmente, que é o que a gente vai fazer agora, tá bom? Então, vamos lá. Se a gente quiser utilizar o step mail, tudo que a gente tem que fazer é utilizar um generate rows
ou conectar num banco de dados onde você tem uma lista de e-mails, ou pode ser um Excel, qualquer que seja a fonte de dados aqui, isso é indiferente. O importante é que exista uma fonte de dados, tá bom? Então, a título de exemplo, eu poderia criar um campo aqui chamado destination underline address. O tipo seria string. E o valor poderia ser meu e-mail. jonathan@gmail.com. Aqui eu poderia colocar cópia oculta. E com cópia oculta. Mais que eu conseguiria colocar. Quais são os campos que nós temos aqui? Vamos dividir para ficar mais fácil a visualização. Todos enxergando bem aí na tela? Tá, vamos lá. Aqui eu teria o sender name. Sender underline address. E esses campos de reply to, contact phone, eu poderia colocar também, mas normalmente eu não costumo utilizar. Então eu não quero que vocês se atentem com coisas que realmente não são utilizadas no dia a dia. Se vocês quiserem explorar mais para frente, sintam-se à vontade, tá bom? Como eu não vou enviar nenhum e-mail oculto e nenhum e-mail com cópia, eu vou deixar esses caras aqui em vazio. Mas é muito importante que toda vez que a gente utilize o generate rows, que a gente sete um tipo, senão esse cara vai dar erro, tá bom? Então, seta um tipo aqui bonitinho. Todos esses campos aqui, como nós podemos ver, são string, certo? Então, vamos lá. Clicando em OK aqui, e conectando esses dois campos, esses dois steps, aliás, eu já consigo mapear esses campos. Então, em destination address, eu poderia colocar o destination address. Com cópia, eu poderia colocar o campo com cópia. Cópia oculta, campo cópia oculta. Sender name, mesma coisa. E sender address, adivinhem? Sender address, ok? Os campos abaixo, como eu não costumo preencher, eu deixaria assim. Particularmente, eu não me lembro se ele permite não dar erro, mesmo que você coloque um campo vazio. Mas vamos deixar assim, tá bom? Se a gente for mudando as abas desse step, nós vamos ver que durante cada aba ele requer que seja incluído um campo, tá? Então veja só, o servidor SMTP, a porta, caso eu utilize algum tipo de autenticação, tá bom? Somente esse campo aqui que é SSL que ele não requer que venha de um outro fluxo de dados, tá? Então se a gente setar esse cara aqui, ele mesmo já tem as suas próprias opções. A nível de teste, eu não vou executar esse cara, porque eu teria que colocar a minha senha de autenticação aqui e vocês teriam acesso, tá? Mas basicamente a gente teria que criar um campo para cada um desses. Então vamos voltar na nossa transformação para preencher. Caso vocês estejam fazendo, eu peço que vocês coloquem as suas informações para que vocês possam testar, tá bom? Então aqui eu precisaria criar um campo também chamado smtp_server, um chamado port, um campo chamado auth_user e um campo chamado auth_pass. Okay? Todos eles seguirão como string, tá bom? Maravilha. Para preencher esses campos, sender name, vamos colocar o endereço de e-mail aqui. Sender name, ele basicamente é o nome que vai aparecer quem enviou o e-mail. Quando a gente recebe um e-mail, a gente costuma ver o e-mail que enviou, mas principalmente a informação que se destaca é o nome. Então, quando a gente preenche o campo sender name, a gente está falando que é o que o usuário realmente vai ver, é onde ele vai bater o olho quando ele enxergar que chegou um novo e-mail, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, Jonathan Appendata, ok? Em sender address, eu vou colocar o meu e-mail. Maravilha. Em SMT
Ó, um errinho aqui, ó. Corrijam aí. SMTP Server, isso vai variar de servidor de e-mail para servidor de e-mail, tá? No caso do Gmail, é smtp.gmail.com, ok? Espero que vocês utilizem o Gmail, porque dessa forma vocês poderão seguir o exemplo junto comigo, tá bom? A porta utilizada, quando a gente fala de enviar e-mails do SMTP, nós estamos utilizando a porta 465, tá bom? Se a gente falar de pegar os e-mails, que é daquele outro step, aí é uma outra porta e depende do tipo de protocolo, se você está utilizando a IMAP ou POP3, aí há diversas variações. No caso do Google, que é um servidor de e-mail mundial, a gente consegue pesquisar isso no Google. Mas se você estiver fazendo essa automação para a sua empresa, eu recomendo que você entre em contato com o suporte para que eles possam te passar essas informações, tá bom? Então aqui nós teremos a porta, é a 465. Auth User. O Auth User, geralmente, pelo menos nesse caso também, é o mesmo, é o seu usuário de e-mail. É o usuário de e-mail que você usa quando você vai configurar a sua conta ou fazer o login nela, tá bom? Então, nesse caso, ficaria a minha conta de e-mail mesmo. E no AuthPass, o correto seria a gente colocar a nossa senha. Então, eu vou colocar um asterisco aqui só a título de teste para ilustrar para vocês como ficaria, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, dá uma seguradinha que daqui a pouco eu abro para perguntas e olho os comentários, tá? Leozão também, se quiser interromper aí, fica à vontade. Maravilha. Se eu der um preview aqui, ele vai mostrar todas as informações que eu preenchi pra gente. E ele está gerando 10 linhas aqui, tá bom? Eu não quero que ele gere 10 linhas, eu quero que ele gere apenas uma. Lembrando que caso você esteja utilizando uma fonte de dados como um banco de dados de e-mail ou um arquivo de Excel, ele vai trazer essas informações aqui e ele vai repetir esse mesmo passo para cada registro da sua fonte de dados, tá bom? Então, se você fez uma query onde tem 10 mil e-mails, ele vai enviar e-mails para esses 10 mil e-mails. Mesma coisa para Excel, mesma coisa se for 1, 2, 100 e-mails. Ele vai repetir isso para cada registro do fluxo de dados, tá bom? Então aqui eu posso clicar em OK. E vindo aqui na janelinha do lado, eu posso configurá-la completamente, tá bom? Então deixa eu dar um OK aqui para ele remapear. Abrindo novamente, então em Server, eu posso vir aqui e puxar o SMTP Server. Import, eu vou colocar o port. Use Authentication, eu vou colocar o Authentication User. Auth User, aliás. Em Authentication Password, eu vou colocar o AuthPass, ok? E Secure Connection Type, isso vai depender do tipo de segurança do seu servidor de e-mail, tá bom? Essa informação você também consegue pegar com a equipe de suporte. Nesse caso do Gmail, eu utilizo o SSL. E-mail message, nós temos mais campos onde nós precisamos fazer a criação. Mas aqui tem alguns campos particulares que eu gostaria de discutir com vocês, tá bom? E por que eu estou gastando todo esse tempo aqui se eu não vou fazer esse teste porque eu não configurei a minha senha? Porque é exatamente esse mesmo passo para o Step Mail no escopo de job, só que com algumas particularidades. Então, quando a gente entrar nele, eu vou direto para essas particularidades, tá bom? Vamos embora. Aqui ele pergunta se você quer incluir a data na mensagem, tá bom? Então, se você checar esse cara, quando ocorrer o envio do e-mail, ele vai estar setando uma data, tá bom? Only send comment in mail body. Aqui você está falando o seguinte, eu quero que ele só sete todo o conteúdo que estiver aqui nessa caixinha de comment. E por que acontece isso? Se você não setar isso, ele vai setar informações do próprio job, tá? Então, quando você fala assim, ó, eu só quero enviar no body do e-mail o que tiver na caixinha de comment, ele vai enviar somente o texto que estiver aqui. O que não existir aqui, ele não vai enviar, tá bom? E claro, incluindo a data, se você tiver setada ela. E quando você seta esse botãozinho aqui, ó, Use HTML Format Mail Body, o que você está falando é, cara, eu quero formatar esse e-mail como HTML. Então, o seu e-mail que antes somente aceitava texto, ele passa a aceitar tags, tá bom? Isso é muito utilizado em e-mail marketing, quando a gente recebe aqueles e-mails bonitinhos, formatadinhos, com produtos. Aquilo é necessário a criação de um template
Você cria esse template HTML e depois joga ele aqui no PDI, tá bom? E aí ele faz aquela leitura e envia bonitinho para vocês dessa forma. Aqui ele ainda permite que a gente ajuste o encode, tá bom? Ele tem uma série de encodes diferentes. Normalmente o que eu mais utilizo, eu não sei vocês, tá bom? Mas a ideia é passar o que eu utilizo muito o ISO 88591 e o UTF-8. Esses são os dois encodes que eu mais utilizo, tá bom? Isso vai depender da forma em que foi criada a sua variável que vai vir aqui em comment. Bom, em subject, esse campo ele é responsável por receber o assunto do e-mail, é o título do e-mail, né? Aquela informação principal. Quando a gente recebe um e-mail, basicamente é pelo título se a gente decide se vai abrir ou não, certo? E o comment, na verdade, ao meu ver, ele não deveria ter esse nome, ele deveria ter o nome de body, né? Porque ele seria o corpo do e-mail, tá bom? Aqui nós ainda temos um checkbox que talvez vocês já tenham notado que quando vocês recebem e-mail, alguns e-mails vêm com um nível de prioridade, né? Então aqui nós conseguimos fazer isso também, ó, setar um nível de prioridade. Por default, ele não envia nada, mas se você checa ele, você define a prioridade por aqui, tá vendo? Ó? Baixa, normal ou alta, o nível de importância do e-mail também, nesses 3 níveis, e o nível de sensibilidade, tá bom? Então, esse nível de sensibilidade, por que é importante? Porque, principalmente em tempos de LGPD, muitas empresas estão adequando as suas soluções para checar qual é o nível de sensibilidade da informação que você está transmitindo. Então, se você está transmitindo informações a nível de empresa ali para o seu colaborador, pessoas que estão dentro da companhia, é um nível de sensibilidade. Agora, se você está enviando um e-mail de dentro da empresa para sua conta pessoal, é um outro nível de sensibilidade, tá bom? Então, isso tudo pode ser setado justamente aqui. A ideia é que a pessoa, ao receber esse e-mail, ela saiba o tipo de atenção e cuidado que ela deve ter com o conteúdo desse e-mail. Então, você consegue utilizar este campo. Vamos voltar lá no nosso outro campo e setar esses caras aqui também, tá bom? Maravilha. Abri 2 vezes o mesmo campo. Gênio. Maravilha. Então, quais são os campos que a gente precisa? É o encoding aqui, a gente pode deixar como UTF-8, tá bom? A gente vê que tem uma série de UTFs diferentes. Aqui eu não vou setar nenhuma prioridade. Eu vou criar mais 2 campos aqui no Generate Rows, que é o Subject e o Comment. Tá bom? Em Subject e Comment, ambos os tipos serão string. Então, setem aí comigo. And em Subject eu vou colocar: seja muito bem-vindo ao canal da Pendata. Ok? E em Comment eu vou colocar: muito obrigado. Obrigado por participar dessa live. Tá bom? Como vocês podem ver, eu não preciso definir esse campo aqui, tá? Set empty string. Porque quando eu dou um OK sem setar ele, ele já vai setar para mim automaticamente, tá bom? Então vamos dar um OK aqui no step mail e abri-lo novamente para que ele possa remapear esses campos. Em e-mail message, dessa vez, eu vou puxar o subject. E no campo comment, eu farei a mesma coisa. Tá bom? Maravilha. Já estamos com quase tudo pronto, tá bom? Se você quisesse enviar esse e-mail, se você tiver certeza que todas essas informações já estão corretas, a autenticação, usuário, o tipo de conexão que será utilizada, o tipo de autenticação, cara, vai em frente, você pode já dar um salvar a transformação e apertar um F9. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês também 2 abinhas a mais aqui, 2 tabs a mais, tá bom? E para que servem essas tabs? Elas nos permitem anexar e-mails e arquivos. E por que isso é importante? Muitas vezes nós queremos, principalmente quando a gente não tem o Pentaho Server, onde a gente cria um relatório no PRD, schedula ele no Pentaho Server para ele enviar e-mails com arquivos anexados. Se você tem só o PDI, você consegue fazer
esse envio de e-mails contendo arquivos por aqui, tá bom? Então, da mesma forma que nos passos anteriores seria necessário definir um conteúdo e um arquivo de caminho, mas você simplesmente poderia fazer isso daqui, ó. Attach content file, checar esse checkbox, colocar o nome do arquivo e o arquivo em si. Aqui você teria que colocar o path, que é o caminho de onde esse arquivo está, tá bom? Aqui ele permite que, na parte de baixo, aqui neste novo agrupamento de Attached File Names, ele permite que você faça a mesma coisa, só que buscando esses arquivos. Então, se você não quiser definir um arquivo, ou ele não vem de forma dinâmica, através de um banco de dados ou de um Excel, você consegue definir essa pasta e esse arquivo de forma fixa através desses dois botões aqui, tá bom? Outra coisa que ele permite também é você utilizar arquivos dinâmicos, tá bom? Então, basicamente, imagine que você tenha um caminho muito bem definido e você queira fazer a carga desses arquivos, o envio desses arquivos de forma diferente. Imagina que você tenha 10 arquivos com o mesmo nome, acrescido o número 1 no final, ou a data no final. Ele vai fazer o envio de todos esses arquivos contendo o nome e fazendo o upload corretamente, tá bom? Aqui é onde ele faz a permissão de arquivos zipados e funciona exatamente da forma que os agrupamentos anteriores, tá bom? Faz a mesma pergunta, se o arquivo zipado é um arquivo dinâmico e se aplica a mesma regra. Aqui na parte de Embedded Images, eu não sei se alguém já chegou a utilizar, mas em envio de e-mails utilizando o PDI, nós temos duas formas diferentes de utilizar imagens dentro do PDI. Tá? A forma que eu mais utilizei e utilizo ainda é utilizando imagens que estão num servidor na nuvem, tá bom? Então eu tenho o meu plano de hospedagem e quando eu vou montar o meu template, eu já deixo os espaços bonitinhos nos sources do HTML para fazer o carregamento daquela imagem e quando eu faço minha transformação para capturar esses e-mails, eu tenho a URL de onde a minha imagem está e jogo no meu template HTML ali em tempo de execução da transformação. Como eu trabalho muito com transformações dinâmicas, esse é o melhor jeito de fazer, tá bom? Você tem que ter uma base de dados onde estão armazenados os produtos, basicamente as imagens dos produtos que você quer enviar por e-mail. Mas existe uma outra forma, principalmente quando a gente trabalha dentro de uma empresa, onde existe um servidor central. Tá? Aqui você basicamente o que você faz é o upload de uma imagem e ele gera um Content ID, que seria um ID de conteúdo. E esse ID de conteúdo, você utilizaria ele aqui no campo comment, que seria o seu template do HTML, você chamaria esse ID e ele carregaria a imagem no e-mail quando você enviou, tá bom? Mas eu volto a dizer, essa maneira não é a melhor maneira. A melhor maneira é você ter um local armazenado todas as URLs das suas imagens que estão na nuvem, um servidor, ok? Maravilha. Bom, clicando OK, vocês podem tentar executar. Se todas as informações estiverem corretas, ele vai executar bonitinho, tá bom? Esse é o escopo de e-mail de transformação. O que a gente realmente vai trabalhar é o de job, tá bom? E no de job eu vou ver se eu consigo dar uma muqueadinha aqui na senha para editar, para a gente executar junto. O e-mail messages input, comecei confundindo os dois, ele é aquele step que eu comentei para você pegar e-mails. Então, aqui, vocês vão ver que é muito semelhante com o step de e-mail, de transformação, tá? Ele basicamente requer as mesmas informações. Então, ele tem um servidor fonte, que se a gente fosse olhar o caso do Gmail, seria de onde eu quero pegar esses e-mails. Então, poderia ser um IMAP, gmail.com. A porta seria diferente, tá? Uma porta a gente utiliza para o SMTP e outra porta para o IMAP. E outra porta para o POP também, tá? É importante que vocês saibam disso. A porta para o Gmail do IMAP é a 993, se não estou enganado. Mas vocês podem pesquisar aí no Google. Utiliza o SSL, o tipo de autenticação SSL. Colocaria aqui o meu e-mail do Gmail. E colocaria a minha senha também, tá bom? Nesse caso, eu até poderia executar com vocês, né? Porque ele já mascara a minha senha aqui.
E no caso da outra transformação, do outro step não, né? Porque ele puxa do outro campo. Mas aqui eu conseguiria executar com vocês. Mas como o objetivo hoje é falar de envio de e-mails, eu vou deixar para fazer essa parte de pegar e-mails para uma outra live, tá bom? Em settings, a gente começa a falar o que a gente realmente quer trazer, tá vendo? Ó, para POP3, a única folder disponível é a inbox. Então, eu não quero POP3, eu quero pegar do IMAP. Então, aqui, nesse campo aqui de protocolo, eu seto como IMAP. E aí ele me dá a opção do outro agrupamento, tá bom? Então, aqui, se eu colocasse a minha senha correta aqui, ele me dá a opção de mapear as pastas do meu Gmail. E deixa eu até já comentar com vocês aqui uma coisa que eu acho extremamente importante, tá bom? Vamos lá. Seguinte, o que eu quero compartilhar com vocês antes é que é necessário, principalmente no caso do Gmail, eu acredito que outros servidores de e-mail também, que antes de vocês utilizarem, vocês precisam dar permissão a aplicativos menos seguros, tá bom? Jonathan, o que é essa história aí de aplicativos menos seguros? Aplicativos menos seguros é quando você permite que outras aplicações que não são da Google consigam acessar o Gmail, tá bom? Isso não é uma funcionalidade padrão. Você precisa falar, Gmail, eu quero que essa aplicação que eu tenho, que eu criei, ou que outra pessoa criou, acesse o meu e-mail. Então, você tem que fazer isso. Isso pode ser feito da seguinte forma. Vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu abrir uma nova abinha aqui que fica mais fácil. Maravilha. Show de bola. Ó, no caso do Gmail, o que você vai utilizar é esse cara aqui, ó. Você vai digitar no Google Less Secure Gmail. E aí, automaticamente, o primeiro link que ele vai te dar é esse cara. E ele basicamente serve para você dar a permissão ou não de aplicativos menos seguros, tá bom? Eu acredito que a Microsoft funcione da mesma forma. E muitas vezes, quando você faz o envio de e-mail, principalmente sem a autenticação, pode ser que ele caia como spam, tá? Então, se vocês estiverem fazendo esses testes e talvez não caia na sua caixa de entrada, dá uma olhadinha no spam, porque pode ser que esteja lá, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é permitir que o meu aplicativo, a minha transformação, tenha acesso ao Gmail, tá bom? Agora eu volto aqui para minha transformação, ó. Como vocês podem ver, o Gmail já me enviou um e-mail aqui, ó. Alerta de segurança crítico para o e-mail, tal, tal, tal. Esta é uma cópia de alerta de segurança enviado para Jonathan Dantas Chagas. Basicamente, esse e-mail ele está falando que foi permitido acesso a aplicativos menos seguros, tá? Cara, eu vou tentar colocar minha senha aqui. Vamos ver se a gente consegue mapear aqui, se ele vai conectar. Aqui é a 993. Vamos dar um teste folder. Vamos pegar a folder primeiro, né? Antes de dar um teste, é necessário que a gente pegue essa folder. Ó, maravilha. A gente viu que ele já se conectou com o meu Gmail, porque eu posso pegar os dados direto da inbox, ou eu posso abrir minhas pastas aqui, tá vendo? Ó? O que tem estrela, e-mails enviados, o que está importante, o que está na lixeira, e etc. Tá bom? Então aqui a gente vê que ele já está conectado com o meu Gmail. Então tudo que eu teria que fazer é escolher uma pasta, que poderia ser a inbox, por exemplo. Eu posso dar um test folder, e ele vai realmente verificar se está tudo correto. Ó. Show de bola, folder inbox realmente existe. E maravilha. Aqui eu ainda tenho as opções de dizer se eu quero pegar subpastas e quais são os e-mails que eu quero realmente capturar, tá bom? Então a gente vê que tem uma porrada de coisas. Ó. Imagine que eu queira pegar só os novos e-mails, os e-mails antigos, os e-mails lidos, e-mails não lidos, e-mails flegados, e-mails não flegados, e-mails em rascunho, e-mails que não estão em rascunhos, e-mails respondidos e e-mails que não foram respondidos. Então, a gente pode pegar de tudo, basicamente, né? E aqui a gente pode ainda informar quais são os e-mails que nós queremos retornar, tá? Importante lembrar que são os primeiros e-mails, né? Então, se eu deixar 0, ele vai me retornar todos os e-mails. Se eu deixar 10,
ele vai me retornar os primeiros 10 e-mails, tá bom? Eu já adianto para vocês que essa transformação sairia bem demorada para capturar todos os e-mails, tá? Aqui a gente ainda consegue aplicar alguns filtros utilizando variáveis, então eu quero pegar e-mails de quem, para quem enviou, quem recebeu, qual o assunto. Aqui a gente consegue ainda adicionar uma condição, tá bom? Então dá para fazer bastante coisa aqui, gente. Ó, pegar uma determinada data, a gente consegue filtrar bem quais são os dados que a gente quer pegar. E caso a gente não encontre um filtro que a gente gostaria de aplicar, o que a gente pode fazer é capturar todos os e-mails e filtrar a nível da nossa própria transformação, né? Se eu der aqui um get fields, ele vai trazer todos os campos que eu posso ter acesso através da minha transformação, tá? E esses campos são basicamente aqueles pelos quais eu preenchi e passei com vocês, ok? Então, se eu executar esse cara, eu vou deixar ele executando a nível de teste, tá bom? E eu vou retornar apenas um e-mail. Mas ele é um pouquinho demorado. Vamos inverter esse cara. Vamos apagar esse hope. Eu vou excluir esse cara aqui só para não dar erro na transformação, tá bom? Dei um ok aqui. Só para confirmar, vai que eu configurei tudo e não dei um ok. Bom. Eu vou tirar esse filtro. Eu só quero pegar o primeiro e-mail, todos os campos. Não. Eu vou pegar apenas o assunto e quem enviou. Ok. Ó, vou salvar esse daqui como get mails from Gmail. Maravilha? Gente, eu não sei, vocês acham que vale a pena eu começar a enviar esse espaço também no nosso grupo do Telegram? De repente, seja interessante eu começar a compartilhar tudo que é feito em live com vocês, tá bom? Deixa no comentário aí o que vocês acham aí no nosso chat. E dependendo, eu começo a enviar tudo que a gente for realizando durante as nossas lives, porque algumas pessoas não conseguem acompanhar e pode ser que a live saia do ar nesse período, né? Aí o Brasil tá lascado, como diria o Gil. Então, se vocês acharem bacana, eu posso compartilhar com vocês, tá bom? Vamos voltar lá. Maravilha. Aqui eu vou adicionar um dummy, só para que a gente possa exibir. Show de bola. Vamos executar esse cara. Pode demorar um pouquinho, mas eu avisei vocês, então não se surpreendam. Se tudo der certo, vai dar certo. Ó, dei um view. Ó, maravilha. Ó, que ele já me trouxe, tá vendo? Equipe Condu. João Vitor Charman. Esse e-mail aqui, ele era de um investidor que eu conheci em um hackathon da Uber, cara, que aconteceu no ano passado. Foi muito bacana, realmente foi muito bacana. Até ele me enviar esse e-mail, eu costumava pagar todos os meus e-mails. E a partir dessa data, por algum motivo, eu comecei a guardar todos os e-mails que eu recebo. E realmente foi rápido, né? Não foi tão demorado, não. Bom, então, dessa forma, a gente capturaria e-mails do Gmail. Agora, vamos utilizar o e-mail a nível de job, tá bom? Que é o que eu mais gosto de utilizar. Então, posso dar um Alt. Se para criar uma transformação a gente aperta Ctrl N, para criar um job a gente aperta as teclas Ctrl Alt N, ok? Então, eu vou fazer uma pausa para ver se tem alguma pergunta aqui que a gente possa responder. E vamos ver. Leozão tá quietinho aí. Voltou. O Luiz falou que a tela voltou ao normal, maravilha. Mudei a qualidade do vídeo e deu certo. Muda para 720. Show. Ó, se vocês estão vendo um vulto ali atrás, é a minha cachorra, tá? Não reparem. Fala, pessoal. Ó, mensagem do Enzo. Fala, pessoal, vim prestigiar. Boa noite a todos. Boa noite, Enzo. Seja muito bem-vindo. Espero que esteja curtindo. O Manuel tá aqui com a gente também. O Wellington Nascimento. Trabalhei com o El, acho que uns 3, 4 anos na Bolsa, né, El? Agora ele e o Léo são melhores amigos. Eu fui traído pelos dois. Beleza, o Jefferson falou que melhorou o vídeo também.
O Luiz perguntou qual a versão do PDI que eu estou utilizando. Luiz, eu estou utilizando a versão 9.1, cara. Eu vejo que a galera costuma utilizar muito atualmente, né? A versão 8.3 e a versão 9.1. Eu estou utilizando a 9.1, tá bom? Muito boa noite, Sérgio. Espero que esteja curtindo o conteúdo. Desculpe pela demora para te dar boa noite. Essa live vai ficar disponível forever? David, não, cara, não vai ficar disponível. Se você está perguntando, provavelmente você não faz parte do nosso canal no Telegram, tá? Todas as lives elas ficam disponíveis por 7 dias após a data em que ela ocorreu. Então, após esses dias, elas são removidas do YouTube e elas vão fazer parte do nosso curso chamado Chora PDI, tá bom? Essa já é a 5ª live do curso. E para quem fizer parte do curso Analytics com o Pentarro na próxima turma, vai ter acesso ao Chora PDI Full Forever, tá bom? O Sérgio falou, muito bom, seria interessante. Valeu, Sérgio. O Kleber, @pendata, se o e-mail tiver anexo. Também poderíamos obter o anexo, correto? Cara, você me fez uma ótima pergunta. Eu nunca cheguei a capturar um anexo vindo de um e-mail, mas eu acho que vale uma live só pra gente fazer isso, viu? E é tentar realmente fazer, porque eu particularmente nunca fiz. Então acho que seria interessante a gente fazer uma live comigo e o Léo tentando fazer. Eu não sei se você já fez, Léo. Alguma vez você já conseguiu? Posso entrar aqui na tela? Fica à vontade. Desculpa, tava vendo outra coisa aqui, diz aí, Vim. Alguma vez você já utilizou o Get Emails From para extrair anexo? Alguma vez você conseguiu fazer isso? Eu particularmente nunca tentei, cara. Já usei outros métodos de fazer isso, na programação mesmo, mas no PDI nunca fiz. Então, de repente seria interessante a gente fazer uma live sem os dois conhecer mesmo, metendo a cara e tentando fazer pra galera, né? Porque nem tudo são flores, né, cara? Todo processo de aprendizagem tem muito erro, e eu gostaria muito de trazer essa visão para eles. Tá bom, Show. Kleber? Se alguém aí já trabalhou, já fez essa extração de arquivos utilizando PDI, posta aí, quem sabe você não vem fazer uma live aqui pra gente e dar uma aula, não só pra gente, mas pra toda a galera do canal. Acho que seria bem interessante. Show de bola. Show. Agora vaza. Deixa eu ficar aqui. Não, fica aí. Enquanto tem pergunta, fica aí, ó. A Cintia mandou. Uso a senha do app porque a senha do e-mail tem que ser trocada de X em X tempos. É verdade, Cintia. Tem este porém também, né? Então, quando a gente fala de um ambiente corporativo, muitas vezes não é necessária a configuração de um e-mail. Geralmente, eles disponibilizam um e-mail só para envio de comunicações e e-mails, né? Então, a gente não precisa configurar uma senha, tá? Mas quando a gente fala de utilizar e-mail pessoal, a gente realmente sofre com isso. Mas o ideal é que o time de infraestrutura te disponibilize um e-mail sem autenticação só para que você consiga se comunicar, né, Léo? Exatamente. O Clebão já responde ele, por exemplo, arquivos EDI em Excel que recebemos aqui. Kleber, eu só vou ficar te devendo, mas a gente pode arrebentar mais para frente aí, tá bom? Vamos levantar esse fórum lá no canal Pendata no Telegram, né? Exatamente. Juan Carlos, saudações da Bolívia, Jonathan. Você tem algum exemplo ou material onde eu possa consultar o envio de e-mails com gráficos BI, servidor ou tabelas de informações ou template HTML? Juan, eu não tenho, cara, esse exemplo, mas é possível sim, porque eu já enviei, tá bom? No PDI você consegue criar um template, onde em determinadas células você consegue fazer a inserção desses dados em Excel, e depois você acessa esse Excel e envia por e-mail naquele step que eu mostrei para vocês anteriormente. É possível, eu já fiz, mas eu não tenho nenhum material aqui, tá bom? Mas é possível sim. Se você tiver interesse, a gente também pode fazer uma live sobre isso, cara. Inclusive, para todo mundo que tá aí, entra lá no canal da Pendata no Telegram, tá bom? A galera tá trocando muita ideia. Eu e o Léo tá falando cada vez menos e a galera cada vez mais. E o intuito é realmente esse, tá bom? Show de bola, Clebão, show de bola. Ô, Mister, e para passar uma coisa aqui pra galera aí que tá tentando executar e às vezes não tem os acessos, pode usar o Maytrap também. Maytrap dá para você testar, brincar bastante. Eu vou deixar o link aqui para vocês. E dando uma novidade também que a gente tem para passar para vocês é que a gente vai criar aqui o grupo privado do Git, tá?
para quem é do Chora PDI, para compartilhar todos esses conteúdos lá para vocês. E também vai ter os nossos repositórios no GitHub, GitLab, para vocês também estarem consumindo as informações de lá, os dados que foram passados nas lives. Você é sensacional, Léo. Você é isso aí. Bom, para quem não sabe, todas as transformações, elas são... todos os steps ficam em arquivos XML, né? Então a gente pode compartilhar com vocês tanto o step configurado bonitinho, ou compartilhar o arquivo KJB e o KTR, tá bom? E aí é disso que o Léo tá falando, da gente compartilhar com vocês. Show de bola, Léozão. É isso. Então, deixa eu só tomar uma aguinha aqui, gente, que eu já tô perdendo a voz, antes da gente entrar na parte do escopo de job, tá bom? A gente só como essa live ficou muito longa, ó, por isso que eu quero quebrar ela em duas partes. Porque primeiro eu quero que a gente faça o envio de e-mail de forma tranquila, aprender, na verdade, a enviar um e-mail, e depois eu quero que a gente entre na parte realmente dinâmica e trabalhando com imagens, porque leva tudo isso para um outro nível, tá bom? Maravilha, gente. Então, vou compartilhar minha tela novamente com vocês. Estão vendo aí bonitinho já? Vamos embora. Como todo mundo aqui que já segue o canal da Pendata sabe, sempre que iniciamos um job, precisamos adicionar 2 steps, sendo eles o Start e o Success. Maravilha. Agora, o que nós vamos fazer é adicionar o step de Mail, para que a gente possa dar um overview sobre ele. Show de bola. Ó, a gente vê aqui que existem os mesmos steps que existem a nível de transformation, tá bom? Então vamos pegar o Mail. Vamos apagar. Vamos conectar. E só para vocês não falarem, nossa, Jonathan. Achei que eu tivesse fechado. Nossa, Jonathan, você não trata nenhum erro. Tá bom, vamos jogar aqui, vai. Maravilha. Então, basicamente, o que fizemos aqui é verificar se o nosso job Mail deu certo, ele vai para o Success, se não, ele vai para o Dummy, depois vai para o Success. Só para a gente ter uma tratativa de erro aqui, né? Estamos tratando os erros, tá bom? Então, vamos abrir o Step Mail. Espero que vocês estejam enxergando bem. Vamos lá. Aqui, a gente vê que o Step Mail ele é diferente logo de cara do Step a nível de transformação. Tá bom? Por quê? Porque aqui ele permite que a gente sete valores diretamente no campo do Step e também permite que a gente coloque o quê? Variáveis. Então, se a gente apertar o botão Ctrl e o botão espaço, a gente já consegue ter acesso a uma série de variáveis aqui nesse step, tá bom? Jonathan, por que isso é importante? Porque a gente vai utilizar variáveis para enviar e-mails de forma dinâmica. Enquanto a nível de transformação a gente teria que criar uma variável a gente precisaria criar um fluxo de dados, e nesse fluxo de dados criar a variável e só depois setar o campo onde foi criada a variável no step final de e-mail, aqui a gente consegue criar a variável diretamente aqui, tá bom? Setar a variável diretamente aqui. Então, se eu quiser enviar um e-mail por Gmail nesse step, eu vou fazer exatamente as mesmas configurações que eu fiz a escopo de transformation, só que eu vou setar as informações aqui, tá bom? Vamos embora. Então, e-mail de destino, eu vou colocar o meu próprio e-mail. Sem cópia, ó, se alguém quiser que eu coloque um e-mail de cópia aqui, me avisa aí, manda um e-mail aí até eu terminar a configuração, tá bom? E aí a gente já faz o teste na prática. O nome de quem está enviando, Jonathan, da Pendata. E-mail de quem está enviando, Jonathan Dantas Chagas, @gmail.com. Em servidor, é a mesma configuração que eu fiz anteriormente no step mail a nível de transformação, tá bom? Então, para pegar os e-mails, eu utilizei o imap.google.com. Aqui eu vou utilizar
o step smtp.google.com. Agora, gente, sinceramente eu não me lembro se é Google ou Gmail. Posso dar uma pesquisada, mas vamos na sorte, vai. Acho que é Gmail. É Google ou Gmail. Vamos testar Gmail. Se der erro, a gente muda para Google. smtp.gmail.com, a porta é a 465, né? Que eu tinha comentado com vocês anteriormente. Maravilha. Utiliza a autenticação? Sim. Eu vou autenticar com a conta do meu próprio e-mail. Minha senha. Ah, tá mascarada aqui, seus danadinhos, que eu vou conseguir utilizar também. Então vamos lá. Maravilha. Use Secure Authentication, sim. SSL. E-mail message. Aqui você vê que nós temos exatamente os mesmos campos que nós temos a nível de transformação. Então eu não vou passar por eles. Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês é o campo subject e o campo comment, que a gente vê que a gente também pode aplicar variáveis. E isso é muito importante. Tá? Imagine que a gente quisesse criar um e-mail dando parabéns pelo aniversário de determinados clientes. Então, todos os dias nós temos um job que envia e-mail para todos os clientes, parabenizando eles pelo seu aniversário. Se a gente estivesse fazendo isso a nível de transformação, no step nós não conseguiríamos setar aqui o nome do cliente. E dessa forma nós conseguimos sim, tá bom? Olha que bacana. A gente pode criar uma variável chamada nome cliente e simplesmente digitar aqui, olá, nome underline cliente. Achou que esqueceríamos de você? E aqui a mensagem de parabéns. Inclusive, a gente poderia até fazer uma segmentação melhor, identificar qual é o mês de aniversário dele, pegar as características de cada um dos signos, né, dos signos disponíveis, de acordo com a data de aniversário, e enviar uma mensagem completamente personalizada. E é isso que eu pretendo fazer na parte 2, falando de e-mails, tá bom? Com imagens, de forma personalizada. É isso que nós iremos fazer. Mas o objetivo dessa live é trabalharmos com os steps e-mail, e na parte 2 nós vamos deixar isso completamente dinâmico, tá bom? Então, primeiro ponto, vamos ficar todos na mesma página, e depois a gente manda bala, tá? Então aqui eu simplesmente vou colocar olá. Muito obrigado por participar desta live. Hashtag gratidão. Atenciosamente, Jonathan da Pendata. Ah, show de bola. Aqui eu já tenho todo o meu corpo, né? O body do e-mail, e aqui eu vou colocar o título. Vamos colocar um título aqui bem chamativo. Eu posso colocar, dá uma ideia aí, gente. Não tenho muita criatividade, não. Quem viu, viu. Como é que a galera tinha levantado lá da última vez? Vamos ver se tem algum comentário aqui. Ó, o Jefferson mandou o e-mail dele aqui. Ih, eu não consigo copiar seu e-mail, Jefferson. Se eu clicar aqui, acho que ele vai compartilhar. Ó, vou digitar ele aqui. Ó, Jefferson. Eu vou digitar ele aqui na mão, tá? De bola, Jefferson. Adicionar lá. Vou de volta aqui com vocês, minha telinha. Maravilha. Olá, muito obrigado por participar dessa live. Gratidão, atenciosamente, Jonathan da Pendata. Eu vou colocar um e-mail com cópia para o Jefferson, tá bom? E é isso, todas as informações estão corretas. Se tudo der certo, vai dar certo. E aqui eu vou colocar live. Eu falei que sou sem criatividade, hein? Live 05, chora. PDI, e-mail, parte 1, ok? Porque essa
é a nossa primeira parte falando sobre e-mails. Tá? Só lembrando aqui que se eu quisesse incluir um formato HTML, então imagine que eu queria formatar esse e-mail. Eu posso selecionar esse campo, use HTML format, e aqui onde tem gratidão, eu posso colocar a tag B. Dessa forma, ele vai aplicar o bold, né? Então, eu poderia também aplicar uma fonte aqui, aumentar a gratidão. Aqui eu posso fazer o que eu quiser, né? Desde que eu utilize a HTML format em e-mail body, tá bom? Eu vou clicar aqui também nesse check para enviar somente o que tem aqui no comment. Eu não quero que ele envie dados da transformação, nem nada do tipo. E aqui a gente vai falar de arquivos anexados e imagens na parte 2, tá bom? Então vamos rodar esse job. Vamos rodar esse job e ver se deu tudo certo. Send mail. Vamos esperar. E você fica de olho no e-mail, hein, Jefferson? Não sei se você tem acesso ao e-mail aí, mas se você tiver acesso ao e-mail, você dá um toque aí pra gente, tá bom? Ó, maravilha, gente. Vou entrar no meu Gmail aqui para ver se realmente foi enviado, tá bom? Ah, olha só que legal. Já chegou por aqui. Olha só, Jonathan da Pedata, que é o sender name que eu comentei com vocês. Ele me mostrou o meu e-mail que eu utilizei no sender address, tá bom? Que é o e-mail de quem enviou. E aqui no Concopia ele mostrou para quem que eu enviei, ó, para o grande Jefferson. Então, olá, muito obrigado por participar desta live. Gratidão, atenciosamente, Jonathan da Pendata. Agora eu quero que vocês me respondam aí nos comentários. Por que que tudo isso veio somente em uma linha? Tá bom? Quero que vocês me digam o porquê e como resolver este problema. Tá bom? Volta aí, Leozão. Quero saber se você sabe a resposta, mas não compartilha. Vamos esperar a galera responder. Opa! Sabe? Ah, para pular a linha? Por que que veio numa linha só? É tranquilo, é tranquilo. De boa? Salvou várias vezes já essa tag aí. O negócio funciona bem. Essa é fácil. Ó, o Jefferson falou para tirar o BR. Pô, Jefferson, você quebra minhas pernas. Deve ter algum Jefferson que deve. Ah, não, o domínio é seu, né? Nenhuma outra pessoa vai receber. Menos mal. Tá bom? Então, vocês veem quão fácil é enviar o e-mail, mas na próxima live a gente vai deixar isso um pouquinho mais complexo, tá? Porque eu vou buscar uma base de dados contendo uma série de e-mail histórico de compras, e com base no histórico de compras eu vou associar esse histórico a URLs contendo imagens, tá bom? Ó, o Luizão aí já mandou. Contendo imagens. Então nós vamos criar um e-mail 100% personalizado, utilizando imagens, e de repente eu posso até pedir para que vocês enviem um e-mail para que a gente valide isso juntos. O que vocês acham? Se vocês estiverem dispostos, eu posso capturar o e-mail de quem se sentir à vontade, e durante a live a gente faz esse envio para ver se vocês recebem um e-mail com o formato correto, contendo todas as imagens e com os produtos recomendados para vocês, tá bom? Esses produtos recomendados, eles serão setados manualmente, não utilizaremos ainda machine learning para isso, mas o intuito é realmente aprender a trabalhar com e-mail, tá bom? Ó, o Luizão mandou aqui o papo, eu vou compartilhar com vocês. Maravilha, Luiz. A resposta que eu dou aqui são duas, tá bom? Quando a gente escolhe utilizar lembra que a gente setou aqui. Não estou compartilhando com vocês, né? Léo. Lembra que a gente setou um checkbox aqui chamado Use HTML Format Email Body? Então, se a gente for parar para pensar, o que a gente está falando eu quero utilizar o formato HTML. Quando a gente informa que quer utilizar o formato HTML, a gente tem que utilizar tags HTML para formatar o texto. Tá? Então, eu deveria aqui colocar olá.
Muito obrigado. Poderia utilizar o BR também, como o Luizão colocou, mas eu vou colocar somente o parágrafo, tá bom? E de repente compense colocar o BR. Nossa, até meu nome foi errado aqui, gente. Maravilha, fechei todas as tags, tá bonitinho. O Richard mandou o papo aí. Richard, sem bronca por não estar utilizando fechamento de tag aqui no BR, tá? É coisa rápida. Deixa eu ver aqui, arrumar o e-mail do Jefferson, vamos ver se ele recebe. .com. Isso deve resolver o nosso problema. Vamos executar novamente. Monitorar. Se tudo der certo, vai dar certo. Quando eu falo que se tudo der certo vai dar errado, é que eu espero um erro. Aqui eu não espero, tá bom? Vamos ver. Vamos apagar esse e-mail. Chegou um novo e-mail, devidamente formatado, quase, né? Meti uma tag errada aqui, ó. Tá bom? Mas já veio com as quebras de linha, tá bom? Então a gente vê que a gente consegue trabalhar com a formatação de HTML. O intuito é que a gente tenha templates de e-mail marketing, tá bom? Onde vem aquele e-mail todo bonitão, aparamentado, coisa linda, que a gente costuma receber nos nossos e-mails, tá bom? Então a gente pode montar e-mails, templates dessa forma e enviar utilizando o Pentaho Data Integration, ok? Vamos só fazer mais um teste antes de começar os ritos de finalização da live, que é, se a gente tirar esse cara aqui, ó, de HTML, o que tende a acontecer? Se souber aí, já canta a bola nos comentários, tá bom? Jefferson, você recebeu o e-mail? Responde aí. Ó, removemos o uso do formato de HTML. E vamos remover esse cara aqui também, ó. Only send comment in mail body, tá bom? Se tudo der certo, vai dar certo. Maravilha, vamos no e-mail novamente. Vamos apagar esse e-mail. Olha só o que aconteceu, ó. Esse daqui era o e-mail que estava formatado quando a gente checou que queria usar o formato HTML, tá bom? Então a gente viu que ele realmente aplicou todas as tags que nós definimos, né? Essa tag aqui veio errada porque tem um Pzinho minúsculo aqui no meio, tá bom? Quando nós removemos aquele checkbox onde nós queríamos utilizar o HTML e removemos para enviar somente o texto que estava no comentário, olha o que aconteceu. Ele mostrou as tags, ou seja, ele está mostrando tudo que é texto que tem no comment, desconsiderando as tags, e também trouxe informações do job. Então, olha só que curioso, né? Então, aqui ele trouxe todos os jobs para a gente, tá vendo? Ó, horário de início, da execução, quais os steps que estiveram lá, tá vendo? E geralmente isso é desnecessário, porque quando a gente precisa do log do job, a gente anexa ele direto no e-mail, a gente não manda isso no corpo do e-mail, né? Então, toda vez que vocês quiserem fazer um trabalho de envio de e-mail, se atentem com esses dois caras. Se você for utilizar formatação HTML, checa. E aqui, meu amigo, sempre checa esse cara para que ele não envie dados do log, tá bom? Às vezes seu e-mail pode ficar todo bonito, formatado em HTML, mas tem as informações do job no final, que o cliente no final vai ficar se perguntando: What is this? Tá bom? Então vamos ver se temos alguma outra pergunta aqui. Vamos ver, ó, o Jefferson falou que recebeu o e-mail, muito bacana. Ó, ele falou que não deu ruim na tag, realmente foi porque tinha um pontinho entre o barra e o P, que é onde eu estava fechando o parágrafo, por isso que deu ruim. O Lucas mandou, cara, mandar e-mail de rotina é muito top, me poupa um trabalhão. Realmente, cara, envio de e-mails, a gente consegue automatizar muita tarefa, né? Muita tarefa. Eu lembro que quando eu trabalhava lá na área de segurança da informação,
a gente tem um sistema de chamado de ITSM, onde eu recebia diversos e-mails diferentes, cara. E aí eu criei um e-mail personalizado só para mim e criei uma caixinha de alerta lá, que eu mostrei para vocês como fazer, e comecei a enviar eles direto para uma pasta do meu e-mail. Então passei a notificação, a receber somente o que era meu. E isso me deu uma transparência muito grande de tudo aquilo que eu recebia. Ó, Jefferson recebeu novamente, recebeu sem formatação. É exatamente isso, Jefferson. O Lucas perguntou, uma dúvida, onde trabalho tem bloqueio do Gmail? É possível alterar o envio e recebimento para um provedor específico, exceto Gmail? Sim, Lucas. Isso daí você consegue fazer com qualquer provedor de e-mail, tá? Eu utilizei o Gmail aqui porque ele é público e eu estou utilizando o meu computador pessoal. Mas imagine que você tem um servidor de e-mail na sua empresa, né? Você consegue configurar uma conexão utilizando esse servidor de e-mail e configurando tanto a sua conta, tá bom? Só que você vai sofrer com alguns problemas, como o caso que a Cíntia citou, onde ela configurou a conta dela, mas devido às políticas de segurança você tem que ficar alterando ela de tempos em tempos. Então eu recomendo que você entre em contato com o time de infra e suporte, peça para que eles criem uma conta de e-mail somente para transmissão, tá bom? Dessa forma você não precisa informar a autenticação, você simplesmente configura o servidor de SMTP, a porta, o e-mail e o nome que você quer que apareça ao enviar um e-mail, tá bom? Simples assim. Se você quiser utilizar o Outlook, da mesma forma. Provavelmente o Outlook você vai ter que setar uma opção para aplicativos menos seguros, da mesma forma que nós fizemos no Gmail. E as únicas informações diferentes ali serão as informações de SMTP e de porta, tá bom? Pode ser que a porta e o SMTP sejam diferentes. Eu não sei se alguém chegou a fazer utilizando esse link aí que o Léo mandou, que foi esse cara aqui, ó, o mailtrap.io. Você mesmo chegou a fazer com esse cara, Léo? Eu fiz. Ele é um e-mail só para teste, então você consegue ter a caixa de entrada dele lá, você consegue fazer a configuração e o envio para lá tranquilo. Maravilha, Léozeira salvando aí, tá vendo? Espero que todos vocês tenham conseguido acompanhar junto comigo. A ideia de fazer a live nesse horário é justamente essa, que todos estejam acordados. Eu sei que era difícil às 5h55 da manhã, tinham muitas pessoas que assistiam da cama, assim, com o celular quase caindo no rosto, tinha a galera que assistia, né, indo para o trabalho, mas poucas pessoas conseguiam assistir com a mão na massa. O objetivo é justamente esse, tá bom? Além, é claro, de não ter que acordar cedo, né? Que tava embaçado. Espero que vocês tenham gostado da live, gente. Novamente, quem não faz parte do grupo da Pendata no Telegram, o link tá aqui na descrição, tá bom? Entra lá, a galera tá interagindo bastante. O Léo já comentou aí, dá o recado de novo, caso alguém ainda não estivesse presente, Léo. Exatamente. Para você que não está presente, está perdendo todo esse conteúdo aí maroto, ele vai ficar por uma semana ainda ativo, então dispara lá para todos os seus coleguinhas. E a gente está subindo aí um repositório no GitHub, só para a gente colocar todas as KTRs, jobs, scripts que a gente for utilizando aqui nas lives, a gente vai estar disponibilizando lá. Tá multado, hein, mister? O cara falando mute. Nossa, agora que eu entendi. Mano, o Léo tá tirando, tá falando junto comigo aqui, velho, tá me atropelando. Ai, cara, não, tô falando aqui, o Clebão deu papo aqui, ó, várias ideias aqui de aplicação. E é isso mesmo, a mente chega a explodir, né? Tanta ideia, por isso que eu falo, uma coisa é você utilizar o PDI para quebrar um galho, para fazer suas cargas de TL. Outra coisa é você utilizar a plataforma Pentaho para entregar uma plataforma corporativa de dados, né? Então, quando a gente fala de uma plataforma corporativa, a gente está falando do ETL ao dashboard, envolvendo segurança, envolvendo automação, envolvendo uns gráficos top, envolvendo machine learning.
Então, a gente começa a falar de um outro mundo, né? Por isso que a gente fala de Analytics com o Pentaho. Não é ETL com o Pentaho, não é DW com o Pentaho, é Analytics, porque a gente vai construir uma solução corporativa utilizando 100% a plataforma Pentaho, tá bom? O Jefferson perguntou aqui, ó, o horário vai mudar para as 20 agora? Bom, gente, assim como eu comentei com vocês quando as lives começaram às 5h55, tudo é um teste, né? Eu entendo que seja mais proveitoso esse horário, pode ter uma galera que seja contra, mas eu entendo que esse horário é melhor por agora e a gente vai abrir votação. Se alguém quiser sugerir um horário melhor, né, para a gente só tem que ser antes das 8 e após as 19, porque nós trabalhamos também. Então, toda a Pendata a gente consegue rodar antes e após esse horário, tá bom? Mas se alguém tiver alguma ideia ou uma sugestão, a gente bota para votação e seguimos em frente. A Ana Faria, vocês são feras, parabéns. A gente que agradece, Ana. Muito obrigado pelo elogio. A gente já apanhou muito com isso tudo, já tomou muito na cabeça. Às vezes ainda toma de vez em quando. A gente gosta muito de aprender coisas novas e a ideia é compartilhar o que a gente conhece e compartilhar também o que estamos aprendendo, né? Então, a ideia é justamente evitar que vocês passem pelo que a gente passou lá atrás, tá bom? O Alex elogiou também, a live muito boa, cheia de conhecimento. Valeu, Alex Mota. Nós realmente ficamos muito felizes com esse feedback de vocês. Vocês não têm ideia da força que dá pra gente. Lucão respondeu aí, ó, top. O Richard tá rindo aqui da minha cara, provavelmente por causa da tag de parágrafo que deu erro, né? Mas estamos firme e forte aí. Gente, vocês dão risada, né? Mas é embaçado aqui. É muita coisa para prestar atenção, entendeu? Tem que prestar atenção nos comentários, no Léo, na tela da Pendata, no notebook aqui. É treta, gente. Ó, o Luiz Gustavo comentou, top demais. Só queria uma live depois para fazer joins entre diversas fontes com colunas diferentes. Podemos fazer, Luiz. Vamos fazer sim, cara. É um assunto bacana falar sobre join. Sobretudo trazendo os conteúdos que a gente trocou ideia com o Ítalo, né? Ele falou bastante de join, da visão que ele tem sobre o left, sobre o right, e eu acho que isso é extremamente válido. O que é melhor, né, para cada situação? Quando a gente usa o left, o right, o full outer, o que é melhor, usar um inner join ou usar um full outer join e depois aplicar filtros, né? Então acho que é realmente interessante a gente trazer esse assunto. Eu vou jogar uma votaçãozinha lá no grupo para a gente decidir o tema da próxima live, tá bom? Lucas, este ano teremos atualização do Pentaho? A última foi a 9.1. Estou ansioso com as possíveis atualizações. Lucas, quando eu não sei responder alguma coisa, eu deixo para o Léo. Vai lá, Léo. Acredito que a gente não tem uma versão esse ano. Vamos ficar atento aí entre os fóruns da Pentaho e da Hitachi para saber se vai ter alguma novidade. Mas a gente está atento aí, vamos ver se vai sair alguma coisa. Tem uma coisa que eu venho pensando há algum tempo, já vou tentar estreitar mais o nosso relacionamento com a Hitachi, quem sabe trazer eles para uma live aqui com a gente. Eu acredito que falar do futuro da aplicação, o que eles entendem, quais são as vantagens da versão paga e da versão free, até onde a gente consegue construir uma solução 100% corporativa utilizando somente a versão community. Então acho que seria bem interessante. De repente trazer o Pedro Alves, né, Leozão? Tem alguém aí que conhece Pedro Alves? Vamos ver se a galera é raiz mesmo. Mathcasters. Nossa, não, se a gente trouxer o Mathcasters é outro nível. Alguém aí conhece Mathcasters? O Léo já bateu um papo com ele no Pentaho Day já. Passou vergonha, vai bater um papo, né, Léo? O inglês tava daquele jeito, né, cara? Mas deu pra dar um oi, pelo menos, né? Exatamente. A risada da piadinha dele. Ele tava comendo coxinha comigo lá na fila do pão. Então, tá vendo? Ó, o Kleber perguntou pro Léo. Vai sair vídeo novo amanhã no canal? O último vídeo sobre a API ficou top demais. Ficou pesado mesmo, né? Responde aí. Vai sair vídeo, um conteúdo que a galera tá pedindo muito aí para ver. E fiquem atentos aí que logo vai. Se você segue a gente no canal, o sininho vai tocar aí no seu alarme aí do celular aí, mostrando o vídeo novo. É verdade, ó, gente. O Léo tocou num assunto importante.
Todo mundo que já está inscrito, já ativa o sininho para que vocês consigam receber toda vez que surgir conteúdo novo, tá bom? O Léo, geralmente, quando ele libera os vídeos dele, ele coloca em modo estreia. Então, dessa forma, todo mundo consegue assistir ao mesmo tempo. E isso é muito bacana, porque a gente consegue ir interagindo, tá? Então, é muito importante que vocês tenham o sininho ativado. Ó, o Lucas falou que o horário é top. É isso mesmo, Lucão. Eu também gostei bastante. Acho que a galera interage mais, tá mais acordada. Exatamente. Ó, o Brunão falou que tá acompanhando. Um salve, Bruno Vila. Ó, o Jefferson perguntou se a versão 9.1 está bem estável, Léo. O que você acha? Pelo que eu me lembro, acho que pelo que eu andei lendo, até pelas documentações que saem, parece que as versões ímpares são bem estáveis, são mais estáveis do que as pares. Então, provavelmente a 9.1 já está bem corrigida já. Isso, é. É claro que quando a gente fala da versão Community, pode ser que você precise fazer algo e você encontre um erro que ninguém nunca achou, né, cara? Então, falando até mesmo daquele processo, né, Léo, de conectar na API do Power Automate para enviar mensagens no Teams automático. Exatamente. Provavelmente aquele é um erro que você achou que ninguém achou ainda. Então, às vezes compensa você criar uma issue lá no GitHub para notificar os caras para que numa próxima versão isso já venha corrigido. Obviamente, o tempo de resposta é muito maior para a versão comunidade, mas isso permite que a gente também tente resolver o problema, né? Somos uma comunidade, afinal. Exatamente. Ó, a Cíntia é raiz, ó. Ela falou que viu eles no Pentarro Day. É isso mesmo, Cíntia. Os caras são monstros. Pedro Alves, para quem não sabe, ele foi o CEO e fundador de uma empresa chamada Web Details, que criava componentes para o Pentarro. O cara é um monstro sagrado e hoje ele atua como designer de produto na Hitachi, tá bom? E o Matt Caster nada mais é do que o criador do PDI, né? Carequinha assim, tipo eu, só que gringolas, né? Os caras arrebentam, os caras são animais. Ó, topzera, Leozeira, videozão novo. E o Lucas pediu pra gente compartilhar algumas bibliografias free de Pentarro no Telegram. A gente pode compartilhar, Lucas, as que eu conheço e as que eu me baseio, geralmente, é tudo vem da plataforma oficial, tá bom? Da Hitachi, então eu leio muito a documentação deles. Se eu estou em dúvida de como utilizar alguns steps, cara, é sempre a minha fonte de dados, né? Tem um cara chamado Pedro, não sei se vocês conhecem, que é irmão do Mairo Vergara, lá do curso de inglês. E o que ele fala é que a gente tem muito medo de ler documentação e de apertar botão, né? Que se a gente lê a documentação e perder o medo de apertar o botão, a gente aprende tudo sem curso, porque tem muita coisa na documentação. Então a gente vai começar a compartilhar algumas documentações com vocês, e tem também o Gira da Hitachi, né, Léo? Tem muita coisa lá, muito problema pode ser resolvido por lá. Ó, dessa vez, Luiz Gustavo. Dicas também de performance em lives select insert, desde utilizando o enable lazy conversion um table input até modificando o número de rows em row set. É verdade, Luiz, daí é um tema extremamente interessante, cara. Existem diversas formas de resolver alguns problemas no PDI. Só que cada uma delas, às vezes, você vai ganhar num ponto e perder num outro. E discutir onde se ganha e onde se perde, eu acho que é algo que pode agregar muito no dia a dia de vocês. Você tem uma completa razão disso daí, Luiz, tá? Vamos anotar isso daí, Leozeira, para depois subir em pauta, mano. Anotado. Show de bola, gente. Bom, pessoal, acabaram as perguntas, tá? Eu vou voltar a escutar o meu Drake aqui, que eu tava ouvindo antes da live. Queria deixar para vocês aqui um grande abraço. Espero que vocês tenham uma semana realmente maravilhosa. Continuem aprendendo, continuem aplicando tudo que nós compartilhamos aqui. Se vocês tiverem algum problema, cara, chama a gente, seja no grupo, seja no LinkedIn, seja no Instagram, chama onde vocês quiserem, que aí estaremos sempre prontos para atendê-los, tá bom? Desejo vocês uma ótima noite. Deixa seu abraço aí, Leozeira. Muito obrigado aí, pessoal, pela força. Um grande abraço, uma boa noite, uma ótima semana aí para vocês. Para quem vai trabalhar aí a semana toda ainda, ó, boa sorte. Segundou, gente. Tamo junto. E é o que, Leozeira?
É nóis. É nóis.